Sejam bem-vindos a mais este Hangout. Vamos examinar as profecias e vamos hoje um pouco mais além. E eu sei que pode parecer muita informação, mas nós não poderíamos deixar de revelar tantas mudanças, tantos atentados à verdade como esses que ocorreram contra o tempo, contra a demarcação dos meses, dos anos e dos próprios dias. Você vai ficar inteirado hoje o que aconteceu, quem mudou. Nós hoje vamos aprender um pouco mais das profecias. Feche seus olhos, vamos falar com o Criador. Yahuwá, eterno, soberano do universo, te damos graças pela verdade eterna que brilha cada vez mais intensamente sobre os corações sinceros. Nos ajude a se desvencilhar do engano, se descontaminar das mentiras e abraçar a tua luz, a tua verdade. Em nome do teu Messias, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, te pedimos. Assim seja. Queridos, hoje vamos falar sobre as mudanças que os líderes religiosos fizeram no calendário, nos tempos, nas festas e nos sinais designados pelo próprio Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Para começar, vamos a uma definição muito simples nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, verso 4 e 5, narra a criação do mundo. E uma definição muito interessante, no primeiro dia, quando não havia praticamente nada na estrutura da Terra como nós conhecemos hoje. E está escrito assim: viu Eloá que era boa a luz, e fez Eloá a separação entre a luz e as trevas. Então veja, é importante observar as pequenas palavras que dão sentido às frases. O eterno Criador fez separação entre luz e trevas. Aquilo que o Criador ele separa, os homens não podem unir. O que ele une, os homens não podem separar. Se o Criador determinou a separação entre luz e trevas, é porque luz não pode estar associada às trevas. Esse é o primeiro princípio que você vê na criação. O verso 5 diz: e Eloá chamou a luz dia. Aqui você tem uma definição. Algo igual a algo. Então, o termo luz, né, de claridade, de iluminação, é equivalente a dia. Mas por que, irmão Neemias, você está fazendo essa ênfase tão infantil, tão simples de dia? Porque há pessoas que iriam misturar trevas com luz. Como hoje tá cheio no YouTube aí, gente misturando trevas com luz, né? Mas enfim, luz é dia, trevas não é luz. Trevas não é dia, senhores. Olha que coisa. O Criador chamou as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então vamos entender uma coisa. Tarde e manhã não se aplica a noite e dia. Não. Ela se aplica somente ao dia. Tarde e manhã são as 12 horas, né? 6 horas da parte da manhã, 6 horas da parte da tarde, que compõem o... E eu já ensinei errado isso, eu aprendi errado isso, e por muito tempo nós fomos doutrinados com essa contradição aparente, mas que nós tínhamos por verdade até que a luz da verdade chega até nós. Então, tarde e manhã é o dia primeiro. A noite que decorreu após
o dia iluminado, foi simplesmente uma separação entre o primeiro dia da criação e o segundo. Agora você vai entender melhor o que é dia nas Escrituras. E Yahushua, nosso Messias, que chamam de Jesus também, respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11, 9. Então, todas as vezes que você falar de dias ou dia, a Bíblia se refere somente às 12 horas da parte clara. Não existe essa coisa de você juntar as noites aos dias. Não faz parte. Noites não fazem parte dos dias. Quando você liga para qualquer serviço de telemarketing, né, de atendimento, a partir da meia-noite, o que eles dizem para você? Bom dia. É errado. São trevas. É noite, não é dia. Então, como entender quando começa o dia e quando termina? Eclesiastes 11, 7. Um abraço para o irmão Jefferson, que nos concedeu algumas informações bem relevantes também para essa apresentação. Jefferson Santos, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 11, 7, quando se inicia o dia, e diz: como é agradável ver a luz e estimulante sentir o raiar do dia. Então, quando o dia nasce, né, o amanhecer é o início do dia. Quando a luz do sol ela começa a raiar, isso sim é que é o verdadeiro início do dia. Por que nós estamos falando isso, queridos? Porque tanto no legado judaico-cristão, ou você tem 12 horas da noite, como sendo o início do dia, no calendário gregoriano, né? Que é o calendário mais comum, ou no sistema judaico ou adventista, ou alguns que seguem uma linha mais sabática, né, do descanso do sábado, vocês aprendem lá que o dia começa no pôr do sol. Ou seja, o sábado começa com o pôr do sol, né? Então as pessoas se reúnem para fazer o pôr do sol, e não é segundo a Bíblia. O dia começa quando o sol ele raia pela manhã. O raiar do dia. E isso é incrível, porque o livro de Neemias fala que foi no dia do sábado que eles entraram na cidade querendo vender peixe, querendo vender não sei o quê, e Neemias foi lá e proibiu todas as situações que ocorrem envolvendo o Shabat se aplicam à parte clara, não à parte escura, que chamam de sexta-feira à noite. Então, isso é um paradigma que tem que ser quebrado segundo as Escrituras. Muitos vão dizer, mas com que autoridade você afirma essas coisas? É interessante, tem um grupo de pessoas que ensinam um sábado lunar, e eu nunca fui adepto dessa corrente de sábado lunar, porque eu via pontas soltas e inconsistências. Nós vamos provar aqui que está errado também o sábado lunar, o calendário lunisolar. Porém, existem algumas verdades que eles ensinam, que essa questão do dia verdadeiro, que é a parte clara, isso é uma verdade que eles ensinam. E, por incrível que pareça, essa mudança de calendários afetou também a contagem dos dias da semana, como veremos no decorrer dessa apresentação, e inclusive alterou a guarda do Shabat verdadeiro. É o que nós vamos ver. Veja alguns textos. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, o Messias, Yahushua, fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Então, a parte final da tarde representa o fim do dia, segundo as Escrituras. Esse relato, né, foi quando o Messias ressuscitou, estava no caminho de Emaús e se encontrou com outros 2 discípulos. Lucas 24, 28 a 29. Outro texto, no Salmo 113, verso 3, diz: Aleluia,
Louvai, servos de Yarro, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome de Yarro, desde agora e para sempre, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Seja louvado o nome do Eterno. Então, o dia tem o fim, o dia tem o fim exatamente no entardecer, termina o dia. No romper da aurora até o pôr do sol. O pôr do sol termina o dia. Quando você adentrar à noite, não é o dia seguinte, é um intervalo entre os dias. Simplesmente isso. As trevas ficaram como um intervalo, com uma demarcação de tempos entre os dias. Isso faz muito sentido se você vê essa separação que o Criador fez questão de colocar. Ele fez questão de dizer que dia está separado de outro dia pelas noites, dias. Elas não são reconhecidas como um dia, como uma parte proveitosa, ou seja, como uma parte determinada pelo Criador. Isso é muito interessante, como também veremos que equinócios e solstícios não são contados como um dia, por assim dizer. Mas na frente vamos entender isso. Então agora você já sabe, o dia são só 12 horas, a parte clara. Do nascer ao pôr do sol, segundo as escrituras. Quem disse isso? Gênesis 8, 22, o Criador declarou: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então veja, há quem aparece e diga, foi no dia que Josué parou o sol e a lua, então mudou o ciclo natural. Não, foi porque houve uma mudança da ressurreição, mudou o ciclo, porque o calendário do Papa mudou o dia. Não interessa. O Criador declarou que jamais cessarão seus ciclos naturais. Que ciclo é esse? Nós aprendemos ciclos de 12 horas, que compõem os dias. Quando a Escritura quiser nos remeter à noite, ele fala 3 dias e 3 noites. Mas quando se tratar de dia, dia é dia, só a parte clara, segundo a Bíblia. O calendário sacerdotal de Enoque é um calendário baseado na primavera, nas estações. Em Gênesis 1, verso 16, o Criador apontou o sol e as estrelas. No original tem só sol e estrelas. Nem entra a lua ali. Depois você pesquisa a parte. Sol e estrelas para apontarem as estações, tempos determinados, dias e sinais. Agora, preste muita atenção nessa questão. Você aprendeu que o intervalo entre os dias são as noites, que não são contadas como parte dos dias. E o Criador criou 4 intervalos durante o ano para designar a separação entre os tempos, entre as estações. Observe. Nós já tratamos em alguns hangouts aqui, eu espero que você possa tirar mais dúvidas assistindo essas apresentações que estão postadas nesse canal, mas existem vários aspectos interessantes desse calendário, o calendário sacerdotal de Enoque, o mais antigo, inclusive era usado pelos levitas no sistema levítico, né, do templo, até mais ou menos ali século ou 700 anos antes do Messias, 600 anos antes do Messias, ele era utilizado perfeitamente. O calendário de Enoque não é só muito bem estruturado, com o mesmo número de dias de cada mês, mas a cada trimestre, agora observe bem, cada 3 meses do ano contém 91 dias, que é exatamente 13 semanas. Então, veja bem, eu não posso, e seria incoerente para o Criador colocar semanas quebradas ou anos quebrados. Ele exatamente determinou 13 semanas, ciclos de 13 semanas. São 4 ciclos, bem verdade,
mas 4 ciclos de 13 semanas. Ao todo, você vai ter aí, nesses 4 ciclos, 52 semanas, que vão culminar com o quê? 91 dias exatamente. Isso significaria que cada trimestre teria início no mesmo dia da semana. Veja que coisa interessante. Eu vou adiantar aqui, quando começa o ano, que você deve contar a partir de quando o Sol e as estrelas foram colocadas no firmamento, né? Para demarcar esses tempos. Então a contagem ela começa no 4º dia da semana. Significando dizer que 3 dias após o 4º dia da semana, ou o início da primavera, que foi a primeira estação da criação, né, no 4º dia, deu origem a esses ciclos, é que começa, então, de fato, a primavera, o ano. Começa no 4º dia, porque o ano tem a ver com as estações do tempo. Do tempo. Primavera, verão, outono e inverno. Então, 3 dias depois é o Shabat, é o 7º dia de descanso. Então, sempre o ano começa numa quarta-feira, num 4º dia. E isso é muito interessante, porque você vai saber precisamente quando é o 7º dia, sem margem de erro algum. Então vamos lá. Também significaria que um ano seria constituído exatamente de 52 semanas. 52 semanas ao todo, se eu multiplico por 7 dias que tem cada semana, nós temos um calendário ao todo de 364 dias ou um ano completo, em vez de ser 1 ou 2 dias em excesso, como no calendário gregoriano. O que acontece com os demais calendários, seja o chinês, islâmico, gregoriano, juliano, lunar, lunisolar, todos esses calendários têm um acúmulo para mais ou para menos de dias. Então, a conta não bate. Cada acúmulo de anos, você vai ter dias acumulados de diferença, você vai ter horas acumuladas, o que vão mudar completamente a estrutura desses calendários. No calendário de Enoque, isso não acontece. Então você vai aprender hoje como saber exatamente quando o ano começa, com exatidão, e que dia da semana esse ano está começando. Ok? Vamos lá. A profecia fala que o calendário de Enoque, determinado pelas estações, os dias da semana, os meses, o início dos meses seriam mudados. Veja o que o profeta Daniel disse no capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar as festas e a Torá, ou instrução. A palavra festas aqui, Moadim, pode ser traduzida também por tempos ou estações. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, observe o que foi que aconteceu. O rei Antíoco Epifânio tirou a liberdade do povo hebreu para adorar Iá e obrigou-os a honrar Zeus e seu filho Bacus, que é o deus do vinho, bacanal, de onde vem a palavra bacana, que é uma palavra que você deve evitar também. Significa orgia, muita perversão, muita imoralidade. Isso aconteceu exatamente em 350 anos antes do Messias. Como Daniel afirmou, desde o tempo em que o rei Dário começou seu reinado no ano 521 antes do Messias, até o tempo em que o rei Antíoco aplicou suas políticas de helenização, ou seja, cultura grega sobre o povo de Israel, no ano 171 antes do Messias, o tempo do jubileu, que é de 350 anos, um tempo de 100, tempos 200 e meio tempo de 50, os 7 jubileus. O rei Antíoco morreu 1.335 dias depois de dedicar o templo a Zeus e 1.290 dias depois de sacrificar porcos no altar do Altíssimo em Jerusalém, no templo. Então, esse cara foi tão perverso que ele queria aniquilar a cultura hebraica e todos os preceitos e mandamentos do Criador. Ele queria bagunçar, queria
Ele ordenou que eles cortassem barba, que eles não circuncidassem os filhos, que eles comessem carnes impuras, que eles alterassem as festas e até o calendário para observar a lua. E agora, veja a situação. O livro de Jubileus previu que isso aconteceria. Exatamente aconteceu como ele disse. Que todos os filhos de Israel esqueceriam e não encontrariam o caminho dos anos. E esqueceriam os meses, as estações e os sábados. E eles iriam errar em toda a ordem de anos. Pois eu sei, de agora em diante, te declararei, e não é da minha própria concepção, pois o livro escrito antes de mim, nas tábuas celestiais, a divisão dos dias está ordenada, para que não se esqueçam das festas da aliança e caminhem de acordo com as festas dos gentios, erro após erro, segundo a ignorância. Pois haverá aqueles que, com certeza, fazem observações do luar, que bagunça as estações e vem de ano em ano 10 dias mais cedo. Até hoje, queridos, o povo judeu celebra as festas segundo o luar, segundo a lua nova. E isso foi profético. O Eterno diz em Oséias 2:11 que faria cessar os seus sábados, as suas festas de início de mês, que é o Rosh Hodesh, que eles colocaram luas novas, né, na Bíblia. Não tem luas novas. É início de mês. O Eterno disse que cessaria as festas deles por ocasião dessa apostasia e dessa deturpação que Antíoco Epifânio causou sobre o povo de Israel. Pois muito bem. A verdade, queridos, não existe festa da lua nova na Bíblia. O aniversário do festival do mês foi observado pela maioria dos hebreus porque temiam o rei Antíoco. Após a morte do rei Antíoco, em 164, antes do Messias, alguns dos sacerdotes hebraicos tentaram restaurar o calendário solar, mas a influência da lua nova grega estava ao seu redor. Mais tarde, em 359, Hillel II apresentou o calendário de lua nova calculado fixo, baseado na conjunção da Terra, da Lua e do Sol. E seu calendário lunar tem sido usado pelos judeus e pelos e dias da festa anual. Até o ano passado, nós estávamos comemorando as festas das Escrituras segundo o calendário de Hillel, de Antíoco Epifânio, dos gregos, né? E que os judeus usam até hoje, né? Que eles chamam de Rosh Hodesh. Mas, queridos, Rosh Hodesh, chamado de lua nova, não existe nas Escrituras. E é essa que é a verdade. Por quê? Porque até hoje eles determinam o primeiro dia dos meses e dias da festa anual, ou ano novo, pela lua nova. Eles acreditam que é a lua nova que dita o ano novo, mas nós aprendemos pelas Escrituras que é a primavera, a estação da primavera, e não é qualquer primavera, tem que ser a primavera de Israel, que representa o ano novo da criação. O quarto dia da criação, quando surge o sol e as estrelas, a lua, principalmente o sol e as estrelas, para demarcar os tempos. No entanto, o termo arear, em hebraico, yarer, Hodesh, não está escrito em qualquer lugar das escrituras hebraicas. As escrituras usam apenas a palavra mês, que é Hodesh, e pertence a um mês solar. Os tradutores misturaram algumas das palavras hebraicas devido a erros de ponto de vogal, como Hodesh, e aí tem a vogal que aparece, que significa mês ou mês novo, e a palavra Hadash, que significa novo. Eles também confundiram a palavra Ierá e Arer, que significa lua, confundiram com mês. E a palavra Iarer aí está um erro de tradução para a lua nova, que entrou nos vários livros e bíblias. Como era comum saber que o povo hebreu observava a lua nova e manteve um festival da lua nova todos os meses. No entanto, observar a lua nova não é ordenada na Torá. Essa festa de lua nova não tem na Torá, como um monte de festas e tradições judaicas rabínicas que são contra as escrituras. Festa de árvore, Rosh Hashanah, ano novo no 7º mês, em setembro, isso não existe nas escrituras. E outras festas, né? Hanukkah,
Não é um mandamento do Criador. Pois bem, e aí que o erro de tradução da lua nova entrou nos vários livros e bíblias. Como era comum saber que o povo hebreu observou lua nova e manteve um festival de lua nova todos os meses, no entanto, observar a lua nova não está na Bíblia. Nem o termo lua nova, já mencionado em todo o Taná, quando você olha o texto original em hebraico, e aí vem a decepção. A palavra lua e arer é mencionada apenas 3 vezes na Torá, das quais 2 vezes são advertências para não adorar ou servir à lua. E agora? Como é que fica? Até o momento que você é ignorante quanto a essas informações, tudo bem, você guarda no 14º dia a Páscoa depois da lua nova. Mas quando você vê que não está na Bíblia, aí que complica a situação, porque então nós temos que seguir o que o Criador ordena, não o que o homem ordena. Não o que os escritos, os preceitos, as tradições humanas ordenam. Né? A revolução das estações de Enoque. E está no livro de Enoque, capítulo 72, verso 5 em diante, com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias exatos, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente. Não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente, ou seja, com exatidão, o que eles são no cálculo do ano, mas certamente eles são marcados a menos para sempre. Um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto e um no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Estudando exaustivamente essa questão do terceiro mês, né, ter 31 dias, eu cheguei à conclusão, queridos, de que o 30º dia e o 31º são o mesmo dia, praticamente. Por isso que nós temos um calendário bíblico de 360 dias, nos quais nós ignoramos esses 4 dias de transição entre uma estação e outra. Porque, na verdade, o 30º e o 31º dias são um só. E os fenômenos que nós chamamos de solstício ou equinócio, eles não são contados como dias, porque eles são simplesmente uma transição. Só isso. E, aliás, eu sugiro que você pesquise depois esse fenômeno equinócio, né, o equinócio que abre o ano, o equinócio vernal, em Israel, né, na linha do Equador, perfeitamente, o Sol, e o solstício, que é quando ele está no ponto mais alto dos céus, né, solstício de verão, solstício de inverno quando ele está, solstício de inverno quando ele está mais distante e ele renasce, né, novamente. E esses fenômenos, na verdade, são intervalos entre as estações, como as noites são intervalos, você não conta como dias. Esses intervalos também são a mesma coisa. Esses 4 dias chamados aí, que nós contamos entre uma estação e outra. Bom, verdadeiramente tem sido declarado e exatamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel, que é um anjo do Altíssimo, um mensageiro, explicou a mim e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem. Interessante que no Gênesis 1, o Criador determinou que o Sol e as estrelas deveriam ser os marcadores dos anos. E aqui vai, Enoque explica como é que essas estrelas participam com o Sol. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses,
nos tempos de sua influência e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano, ou seja, as 4 estações. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação. E se os condutores fazem a separação, estes são os nomes dos condutores, e aqui vai uma surpresa. Os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Melquel, Relamelar, Melial e Narel. Os nomes dos que conduzem-nos são Adnarel, Giassal e Gelumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano, levanta-se e governa Melquias, que é chamado Tamani e Zahai. Todos os dias de sua influência durante os quais ele governa são 91 dias. Então, essas estrelas, na verdade, são anjos que possuem nome e eles comandam cada estação. Veja que coisa interessante. A primeira estação é governada por Melquias, que tem outros nomes, né? Tamani, Zahai, mas, enfim, é um anjo que coordena esse movimento do Sol, que também promove as estações, ou no caso, a primeira estação, a primavera. Então você tem uma descrição minuciosa de Enoque sobre quem é que realiza cada estação, quem é que está encarregado desses 91 dias, né, inclusive o último dia de transição, né, do terceiro mês, para adentrar na próxima estação, é um anjo. E quem acompanhou o nosso estudo do livro de Enoque aprendeu muita coisa sobre os mensageiros que são ordenados pelo Eterno para causar as revoluções no universo. Sejam os astros, seja o movimento das estrelas, o Sol, a Lua, ou até os fenômenos naturais que ocorrem, né, sobre a Terra. São anjos. Mas isso é um estudo à parte, depois você pode assistir o nosso vídeo aí sobre a criação do universo, né? Nós também fizemos o vídeo sobre as 10 dimensões que o universo possui. Assim, explicando um pouco mais adiante a questão do calendário verdadeiro. Você tem 4 quartos ao ano, que são as 4 estações. Cada quarto possui exatos 91 dias, ou 13 semanas. Você tem 13 semanas em cada trimestre de estação, perfeitos, fechadinhos, 13 semanas. E você tem 4 meses de 31 dias, incluindo os equinócios e solstícios. São esses fenômenos do Sol em relação a Israel, conforme veremos a seguir. Essas manifestações, né, do equinócio vernal, solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno, todos esses sinais, eles demonstram a transição entre uma estação e outra, repito, em Israel. Mas por que não levar em consideração esses fenômenos do hemisfério sul? Por que não levar em consideração esses fenômenos nos Estados Unidos, ou no Vaticano, em qualquer outro lugar do mundo? Por que, senhores? Na astronomia, e o equinócio vernal é definido como um momento ou ponto no tempo, não um dia inteiro, aí é que está interessante, mas, enfim, a gente inclui como um dia, né, dos 364, mas ele não quer dizer um dia inteiro, quando o centro do Sol pode ser observado diretamente acima do Equador da Terra. O Equador está a mais de 2.000 milhas de distância do Monte Sinai, onde o calendário de Enoque foi dado a Moisés. Então, o equinócio vernal não tem absolutamente nada a ver com o calendário sagrado. O Equador é onde o equinócio do mundo, está estabelecido. Mas o equinócio de Ar
do Criador está estabelecido no Monte Sião, em Jerusalém, que é o centro e o umbigo da terra. E Jerusalém também foi chamada de coração da terra. Vejamos. Jubileus 8:19. E sabia que o jardim do Éden é o santo dos santos, a morada de Yahweh, e o monte Sinai é o centro do deserto, e o monte Sião é o centro e o umbigo da terra. Estes três foram criados como lugares sagrados, voltados um para o outro. Ezequiel 5:5 afirma: assim diz Yahweh, esta é a Yahushalai, o Jerusalém, eu a coloquei no centro das nações, com países ao redor dela. Então você se baseia sobre o início da primavera em Israel, e aí você vai acertar o início do ano. Hoje nós temos tecnologia, você tem o Google para saber exatamente quando vai cair o início da primavera em Israel. E nesse mês será no dia 21 de março começa o ano. 21 de março, incrível. O equinócio vernal, dia 20 de março. Dia 21 de março é o primeiro dia do ano, segundo o calendário do Criador, tendo como referência Israel, que é o relógio do Criador, né? E a localização estratégica ali da Terra Santa, no Oriente Médio. Um outro ponto que nós devemos lembrar é que a primavera ela se deu início no quarto dia da criação. Portanto, 3 dias depois é o Shabat. Para aqueles que guardam os mandamentos do Criador, é o dia de descanso. Durante a parte clara, conforme aprendemos também hoje, não devemos fazer trabalho algum. Mas, durante a parte clara, é o descanso em memória à criação, o verdadeiro calendário, o verdadeiro criador do universo. E isso é fantástico, queridos. O Eterno está nos dando a honra de desvendarmos o verdadeiro calendário conforme as Escrituras, conforme veremos a seguir, e entender em que dia da semana nós vamos estar verdadeiramente e quando verdadeiramente começa o mês. Não é uma honra? Até agora, nada se demonstrou mais perfeito e exato do que esse calendário, porque todos os outros calendários têm pontas soltas, não fecham a conta, existem inconsistências, quebram o mandamento, mas esse calendário, ele supre todas as necessidades bíblicas. E o testemunho também da história, da própria coerência lógica das coisas. Veja, o Ano Novo Bíblico, o Eterno falou a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 12. Então eles estavam no Egito, eles tinham perdido a noção completa do calendário de Enoque, calendário bíblico, eles nem guardavam o Shabat mais, que escravo não pode descansar, né? Eles não guardavam nada. Eles tinham que dançar as festas de Ra, e pular e participar de tudo quanto era egípcio, mundano, pecaminoso. Mas Êxodo 14 afirma, hoje no mês de Abib, ou Aviv, que quer dizer primavera, o primeiro mês da primavera, que judeus chamam de Nissan, ocorre mais ou menos na parte de março e abril, vós saís. E acontecerá que quando Yahweh te houver introduzido na terra dos Hananeus e dos Hititas, e dos amorreus, dos heveus, dos Iebuseus, a qual jurou teus pais que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então, o Criador ordena que a Páscoa fosse comemorada no 14º dia, depois da primavera se iniciar. E nós sabemos que eles cruzaram o Mar Vermelho, foram para aquele deserto que pertence à Arábia, né, a Arábia Saudita, e rumo a Canaã, rumo a Israel, né, a terra de Israel. E é interessante que quando começou a primavera, era o início do ano novo. E era verdadeiramente no 14º dia, depois do início do ano, que eles deveriam comemorar a Páscoa. Certo? Mais tarde, quando o povo hebreu adotou o calendário juliano, em 45 antes do Messias, ou antes de Cristo, a semana de 7 dias continuou como de costume, e os dias da semana permaneceram os mesmos. Então o povo hebreu sentiu que as mudanças no calendário não os afetariam.
No entanto, o dia extra que foi adicionado para um ano de 365 dias interrompeu totalmente o ciclo sabático semanal, pois apenas em um calendário de 364 dias será o sábado, um dia de nome fixo da semana em cada ano, como em todos os sábados. O dia 365 extra fez o sétimo dia girar para um dia de nome diferente da semana a partir do último dia de cada ano. O nome sábado vem do latim Saturni, morre, o que significa o deus da estrela, o dia de Saturno. E essa foi uma descoberta chocante que nós fizemos. O calendário gregoriano, que se diz solar também, que é uma farsa, ele é uma falsificação do Paraguai, do calendário do Criador. Primeiro porque ele começa no solstício de inverno, né? Não é equinócio vernal, ele começa em dezembro, né? Fim de dezembro você tem janeiro, ao deus Janus, conforme já mostramos aqui. O deus Janus e o Februaris, né? Foi enxertado aí no calendário de 10 meses de Roma, né? E aí o que aconteceu? Eles têm por referência uma tal de estrela de Saturno. E eu fiquei chocado com isso. Eles se baseiam os dias da semana também nos seus próprios deuses. Ou seja, vai haver um momento, e é uma margem pequena, aparentemente, de um dia, porque o calendário gregoriano é de 365 dias, mas vai chegar um momento em que isso vai bagunçar os dias ou da semana, ou o Shabat, o sétimo dia. Então preste atenção. Domingo. Domingo era uma homenagem ao deus Sol, ou Solis Dias. Segunda é em homenagem à Lua, ou Lunae Dias, né? Ou eles chamam de Monday, né? Ou Monday, dia da Lua no inglês. Terça, em homenagem ao deus Marte. Quarta, a Mercúrio. Quinta, a Júpiter. Sexta, a Vênus. E sábado, a Saturno. Baseado em quê? No calendário de Enoque? Não. Baseado em quê? Nos dias da semana da criação? Não. Baseado nesses astros deuses, que para eles eram deuses. Baseado nas estrelas. E é interessante que eles se baseiam na estrela de Sírio, na estrela do dia de Saturno, mas eles têm o calendário da primavera. Aliás, primavera primordial, né? Você pode dizer também primavera, a primeira verdade. E isso, durante o acúmulo de anos, vai causar uma confusão. No entanto, pelo que nós já investigamos aqui, o ano de 2018 e 2019, o Shabat, o sétimo dia, vai ocorrer, sim, em harmonia com o sétimo dia do calendário gregoriano, o sábado gregoriano. Mas o que vai acontecer? Quando chegar na virada para 2020, né, vai haver uma discrepância. Vai haver um dia para mais ou um dia para menos. Uma coisa assim. Mas já muda. Ou seja, não vai ser todo sábado no calendário gregoriano. Vai ser, por exemplo, toda sexta-feira. Né? E isso, queridos, é o que o calendário do homem do pecado, aquele que se opõe ao Criador, aquele que desafiou mudar os tempos, as festas do Criador e a Torá, né? O que o Criador determinou no Gênesis, é isso que ele conseguiu. Ele bagunçou os meses, bagunçou os anos e bagunçou as semanas também. Isso é incrível. E até hoje as pessoas estão perambulando, porque embora haja muita sinceridade de alguns estudiosos, alguns irmãos que seguem, por exemplo, o sábado lunar, mas, meu irmão, a Lua, infelizmente, não foi o demarcador desses tempos que o Criador deixou. Só faça uma pesquisa, nem está na Bíblia. A Iarea não está. E o calendário gregoriano também não está na Bíblia, ele tem um dia a mais, então, fora da realidade. E ele começa no inverno, o que é uma aberração, que o ano deve começar na primavera, primavera de Israel, primeira verdade, a primordial, né?
estação, é o início, é o reinício de tudo. O inverno é morte, é quando as folhas morrem, as árvores ficam todas as folhas, não há fruto, você está num período depressivo. Mas então, esse é o final do ano, ou do tempo, e aí começa o ano novo para o Criador, que é a primavera, onde tudo renasce, onde tudo vai ser resgatado, restaurado, e para sempre vai estar em harmonia com o Criador. O calendário de Enoque é determinado pelo Sol e as estrelas, dando-nos um ano de exatamente, que tem exatamente 24 horas em cada dia. Os calendários juliano e gregoriano são determinados apenas pelas estrelas, como eu já citei aqui, as constelações do zodíaco, que são governadas por planetas deuses. E os planetas são estrelas errantes. Existem 5 estrelas errantes visíveis: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, além do Sol e da Lua. E cada uma das regras sobre um dia da semana no calendário gregoriano. É preciso lembrar que os espíritos anjos e as estrelas não são os mesmos. Os espíritos anjos foram criados no primeiro dia da semana de criação, segundo Jubileus 2:2-3, no livro de Enoque também. E as estrelas, o Sol e a Lua, foram criados no dia 4º da semana da criação. E são diferentes criações com diferentes funções. Ou seja, muitos dos espíritos anjos são responsáveis por liderar o Sol, as estrelas e a Lua através dos portais celestiais para manter o tempo perfeito sobre a Terra, controlando a luz, a escuridão, as estações, o clima e os níveis do mar. Isso está em Enoque, capítulo 75, capítulo 80 e capítulo 82. Queridos, é apenas um aperitivo para que você possa reconsiderar todo o engano que está aí do sistema e, infelizmente, que começou com os líderes religiosos judeus, depois os líderes religiosos da Igreja Romana, né? O próprio Império Romano também bagunçou isso. Então, é uma mescla de situações que por séculos se mantiveram como uma verdade. Então, é difícil para um sujeitinho aqui no século XXI, ou um punhado de pessoas reverterem tudo isso. Mas nós sabemos que os que são do Pai têm o espírito da verdade no coração, são sinceros, vão encontrar a verdade. O Pai vai nos ensinar, o Pai vai nos tocar o coração e nos confirmar essas verdades. E que assim seja na tua vida. Eu agradeço a vocês que estão conectados aí, sempre participando e promovendo esse trabalho. Eu creio que a restauração não vai parar aqui. Cada dia nós estamos sendo surpreendidos com novas revelações. Lembrando a vocês que quando na questão do Shabat, né, o 7º dia de descanso, parece que em 2018 e 2019, né, esse ano e o ano que vem, coincide com o mesmo sábado gregoriano, tá? A partir de 2019, eu acredito que na nossa virada de ano, né, que é na volta de março e abril, é que vai mudar, certo? Mas você já está sabendo. Sabendo que o verdadeiro calendário está descrito nas escrituras, o verdadeiro início de mês e os verdadeiros dias da semana, conforme o Criador determinou, a partir de um demarcador exato, conforme vimos no decorrer dessa apresentação. Que o Eterno te abençoe, meus queridos, shalom para você. Estaremos fazendo mais estudos sobre isso, tá? E estaremos falando sobre as datas exatas das festas fixas do Criador, e voltando nesses assuntos. E por que nós vamos guardar a Páscoa dia 3 de abril? Ok? Um forte abraço para vocês, shalom. Até um próximo Hangout.